Quando a gente trata desse tema assim, né? O que é que pode matar dentro do condomínio, né? Eu penso logo como mãe, penso logo em piscina, penso logo em parquinho, que o que é que pode matar minha filha de alguma maneira, né? Eu acho que vai muito além disso. E aí, doutora, eu queria que você trouxesse justamente a falta de manutenção de determinados equipamentos, a falta de atenção. O que é que a auditoria consegue identificar preventivamente para poder evitar isso? Conte pra gente. Os eixos principais de segurança, você tocou muito bem, e existem outros, né? Além de elevadores, né? Toda uma questão, inclusive, com o uso indiscriminado das crianças nos elevadores. Então, parquinho, piscinas, elevadores, digamos, os 3 grandes grupos. Mas tem casa de máquinas, tem fiação de ar-condicionado, tem fiação de bombas. Então, assim, tem uma série de fatores que estão, muitas vezes, feitos de uma maneira informal, de uma maneira não profissional, e que fazem com que aquele condomínio tenha riscos. Quando nós vamos falar do termo matar, né, é muito mais para chamar a atenção das pessoas de que tudo que envolve a gestão de condomínios, no tocante à segurança, pode gerar um incidente ou um acidente. Então, o que a auditoria faz de forma prática? Ela vai pegar a previsão orçamentária do condomínio e vai identificar como é que são esses grupos relacionados à manutenção. E aí pode ser manutenção / segurança. Sim. Inclusive, quem tem ali a área de combate contra incêndio, você não pode ter extintores de uma forma com altura inadequada, você não pode ter hidrantes sem proteções específicas, você não pode ter mangueiras, né, também sem proteção. Então, tem todo um conjunto que vai trabalhar com a previsão orçamentária e o plano de manutenção. E para quem está nos acompanhando, pensa assim direitinho, será que o meu condomínio tem um plano de manutenção? Porque a maioria dos condomínios não tem. Sim. E para que isso exista, existem profissionais especializados. E é aí que a auditoria entra. Quando nós vamos sugerir automação, nós estamos sugerindo trabalhar com ESG, ambiental, social e governança, que vai derivar na redução de custos. Quando nós estamos falando que o empreendimento acima de 5 anos tem que fazer uma inspeção predial, é porque só o engenheiro pode dizer quais são as áreas que precisam de manutenção com determinada prioridade. Então, quando o síndico procura economias, ele quer descer, ele quer fazer, ele quer consertar, para economizar e chegar em uma assembleia e levar esses resultados, se vangloriando ainda, né? Então, eu não contratei tal equipe, né? Eu contratei pessoa física, seu João era mais em conta. Isso não combina com a gestão de condomínios. E tem coisa, você falou aí sobre a plano de manutenção, provocou aqui, né? Será que seu condomínio tem um plano de manutenção? Até te provoco, você que está acompanhando também, a escrever aqui pra gente. Porque tem coisas que você a olho nu identifica, um parquinho mal conservado, justamente esses sintomas aí do elevador, o desnível, o desgaste. Então tem coisas que é a olho nu. Então você, morador, eu acho que também tem o papel de cutucar seu síndico, sua administração, para saber como é que está o plano de manutenção. Deixa eu fazer só um adendo, Bela, porque é o seguinte, contratar o profissional e ter o contrato não resolve a responsabilidade civil e até criminal desse síndico, porque esses prestadores de serviço precisam gerar relatórios, né? Com certeza a sua empresa, seu grupo, ele tem relatórios que mostram a economicidade, né, a eficiência. Perfeito. Então, o engenheiro ele tem que entregar um relatório, um laudo. A empresa de elevadores ela tem que entregar o relatório mensal da manutenção. E, anualmente, o condomínio tem que contratar uma outra empresa para apresentar o RIA, que é o relatório de inspeção anual. Então, a auditoria, que não tem, digamos, integrantes, colaboradores, engenheiros, consegue identificar que o RIA mostra um problema de freios nos elevadores. Então, qual é o nosso papel? Fazer o recorte daquele documento e dizer, olha, síndico, você precisa voltar para a sua empresa de manutenção e corrigir esse problema nos freios. Então, a auditoria, ela evita que esse acidente aconteça, porque o síndico, com tantas atribuições, ele não lê. Quando esse profissional entrega esses relatórios, pareceres e laudos, o síndico, ele não os lê em sua integralidade. E nem tem também a, digamos assim, expertise para poder decifrar tudo isso. Eu preciso de profissionais justamente que me dê um norte na minha gestão também. Essa parte das manutenções foi uma coisa que a gente estava até conversando aqui antes, que quando a gente vai fazer um projeto de automação, acho que a gente precisa fazer o dever de casa. Como é que está a sua fiação, né? Será que tem manutenção essas fiações aí? Então, a gente precisa começar, inclusive Marcos é engenheiro civil, tem que começar
justamente do, né, dever de casa, Marcos, impossibilita, às vezes, quando você chega num condomínio que tá tudo, né, aquelas fiações antigas, enfim. Eu sempre gosto de fazer analogia, né? Assim, se você me disser assim, Marcos, você tá vendendo carro, né? Assim, tô vendendo carro. O que é que você vende? Ah, eu vendo Mercedes, eu vendo Bentley, tá? Eu vendo Ferrari. Aí eu quero comprar. Eu digo assim, mas você vai andar onde? Ah, eu vou andar numa BR. E qual é o estado dessa BR? Cara, tá todo esburacado. Assim, você vai ter problema. Você vai ter problema porque você vai ter problema de custo, porque você vai trocar pneu com muito mais frequência. Você vai ter que trocar peça do carro com muito mais frequência. Você vai correr risco de acidente. E aí, quando a gente traz isso para um condomínio, a infraestrutura elétrica ela precisa estar muito bem adequada para que um sistema de automação ele funcione bem. Porque, queira ou não, quando a gente está falando ali de um prédio de 30, 40, até 20 anos, toda aquela infraestrutura elétrica ali, ela já tem, todos os equipamentos ele tem vida útil. Vai existir uma depreciação, né, natural. E aí, quando a gente está falando da parte elétrica, especificamente para a parte de isolação, né? Então, todo fio tem aquela capinha, e aquela isolação você vai ter problema com o tempo, principalmente pela variação ali do gradiente de temperatura, né? Então, você tem dias mais quentes, dias mais frios, você tem noite. Então, aquilo ali vai fazendo com que aquela capa ela vá perdendo ali o desempenho. Então, aquela isolação que você precisa ter, inclusive até por questão normativa, você precisa... você não pode, por exemplo, colocar vários circuitos em uma tubulação só. Falando de uma maneira mais simples, sim, tá? Sim. E porque você tem uma questão ali de isolação. Então, aquele fio que está ali dentro, ele vai perdendo a capacidade de isolação dele, então, na realidade, você vai ter um problema futuro ali. Então, quando você tenta trazer uma automação para esse tipo de estrutura, vai funcionar, mas ele não vai dar o desempenho correto e não vai justificar o investimento que o condomínio vai estar fazendo. Então, uma revisão elétrica, ela geralmente vai ter que acontecer, principalmente quando a gente está falando ali de empreendimentos e de edifícios mais antigos. E na conversa aqui, Marcos, achei bem interessante quando você tocou num ponto, quando a gente fala sobre a escolha de profissionais, até, né, o profissional ideal para executar determinado serviço dentro do seu condomínio, como o Marcos, ele é engenheiro, ele estava dizendo aqui para mim, olha, Bela, às vezes, se você tem uma parede com determinado tipo de material, você não vai ter a mesma eficiência daquele sistema com a outro tipo de parede. Então, você tem que saber qual tipo de equipamento que você deve usar, o sistema que você deve usar. Explique melhor para a gente, porque eu acho que é interessante, porque não é só fazer um sistema de automação pura e simplesmente. É você entender justamente as particularidades e, às vezes, com o engenheiro civil, você já tem um olhar mais clínico, né? Perfeito. Então, vamos lá. A automação, basicamente, ela vai se dividir em dois grandes temas/sistemas. A gente vai ter sistemas mais específicos para prédios ali que estão nascendo já com um projeto de automação, e a tendência é que esses equipamentos eles sejam conectados via cabo. Tá? E aí você tem a possibilidade de ter uma automação de um empreendimento que já está existente, e a gente vai partir ali para o retrofitting. Para a parte de retrofitting, geralmente a gente vai indicar que sejam sistemas de comunicação sem fio, porque senão eu vou ter que sair arrebentando o condomínio inteiro para poder fazer a interligação entre os módulos, entre os sensores e tal, enfim. Então, quando nós estamos fazendo a avaliação e a análise do condomínio, nós também precisamos entender a concepção arquitetônica e construtiva do condomínio, porque não é simplesmente eu pegar um módulo e dizer assim, ó, esse módulo aqui de iluminação, ele vai comunicar com a central. Ok, pode comunicar. Vamos lá, se for parede de gesso acartonado, eu vou ter um desempenho. Se eu tiver uma parede de bloco cerâmico, eu vou ter outro desempenho. Se eu tiver uma parede de bloco de cimento, eu vou ter um outro desempenho, porque eu tenho materiais mais espessos e que vão estar ali bloqueando a maior parte do sinal. Então, eu vou precisar de mais repetidoras. Mas nem sempre mais repetidoras
é o que vai, de fato, resolver aquela situação. Então, analisar a questão técnica, mas também a questão construtiva, ela é muito importante, porque você pode olhar e dizer assim, ó, esse sistema funcionou muito bem nesse empreendimento, e quando você faz um Ctrl+C, Ctrl+V e tenta colocar em outro, não vai funcionar. E o que é muito que acaba acontecendo nos caminhos, mas o vizinho, o prédio, fez. Fez. E por que aqui não tá dando certo, né? Tem muito pois é. isso, receita Então, uma receita de bolo. pronta, não dá para todo Não, mundo, não dá. né?